Aqui temos Istambul, uma das cidades mais importantes de todo o mundo. Ela é dividida no meio por uma passagem natural, chamada Bósforo. Ela divide basicamente a região mais próxima da Europa da região mais próxima do Oriente Médio. Ela sempre foi uma importante cidade, principalmente por causa de sua geografia peculiar, e mais de 15 milhões de pessoas vivem aqui. A questão é que, por estar em 2 continentes, é a 7ª maior cidade da Ásia, mas a maior cidade do continente europeu. E por esta divisão de continentes, esta cidade sempre foi disputada. Já fez parte do Império Romano, posteriormente do Império Bizantino e, por fim, pelo Império Otomano. Mas voltando para o Estreito de Bósforo, se expandirmos um pouco este mapa, temos isto. Istambul é a única passagem que a Geórgia, Rússia, Ucrânia, Romênia e a Bulgária têm para exportar os seus produtos. Primeiro aqui pelo Mar Negro, posteriormente passando pelo Estreito de Bósforo, depois pelo Mar de Mármara, Mar Egeu e finalizando o trajeto no Canal de Suez ou no Estreito de Gibraltar, sendo uma importante passagem para os navios daquela região, principalmente para o Porto de Burgas, na Bulgária, o maior e mais importante porto do país. Posteriormente, o imenso Porto de Constança, na Romênia, e por fim, o Porto de Novorossiysk, aqui na Rússia. Mas esse porto russo é mais importante do que os anteriores, pois a Rússia é o 2º maior produtor de petróleo do mundo e ela tem que necessariamente passar por Istambul para exportar sua imensa quantidade de petróleo. Mas o Mar Negro fica mais importante ainda quando olhamos este lugar. Aqui temos o Rio Danúbio, o 2º rio mais longo da Europa. Ele passa pela Romênia, Sérvia, Croácia, Hungria, Eslováquia, Áustria e a Alemanha. E desde 1992 ele é ligado ao Reno, que tem ligação ao porto de Rotterdam, o maior porto comercial da Europa. Um navio vindo de Xangai, por exemplo, do outro lado do mundo, faz seu trajeto até a entrada de Istambul, entra no Rio Danúbio e finaliza o trajeto no porto de Rotterdam. E isto torna o Estreito de Bósforo extremamente importante e também extremamente congestionado. O problema disso tudo é que mesmo com a Turquia controlando essa região, ela não lucra nem um centavo com isto. E por todos estes fatores, o governo turco está criando um novo canal aqui, o Canal de Istambul, que irá separar totalmente este pedaço de terra do resto do continente e poderá desta forma transformar Istambul em uma ilha. Mas por que exatamente eles estão fazendo isto se já tem o Estreito de Bósforo? Para entendermos isso, temos que entender uma longa história. Em 1923, depois da independência da Turquia, a nova República Turca assinou o Tratado de Lausanne, que desmilitarizou o Estreito de Bósforo. Além disso, também o abriu e permitiu o tráfego civil marítimo de qualquer nação. Mas em 1930, com a ascensão da Itália fascista e seus territórios na costa da Turquia, a situação geopolítica do mar Mediterrâneo mudou drasticamente. E a Turquia, por conta disso, queria revisar os termos do tratado, e isso conduziu diretamente para a Convenção de Montreux, em 1936, o que permitiu à Turquia remilitarizar aqueles estreitos em virtude de protegê-los da Itália. Isto restringiu qualquer país que não é do Mar Negro a enviar navios de guerra para o Estreito de Bósforo, enquanto a Turquia ficava proibida de cobrar qualquer tipo de taxa ou pedágio para a passagem de navios civis pelos estreitos. E isso foi um ótimo negócio para a Turquia, pois garantiu sua neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial. E isso também foi uma bênção para a União Soviética, pois com a proibição da circulação de navios de guerra que não eram de países daquele mar por aquela região, a União Soviética ficava livre de ataques vindos de inimigos próximos. Imediatamente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos exigiram controle junto à Turquia do Estreito de Bósforo,
e uma presença militar soviética permanente naquele estreito. Os turcos, por sua vez, negaram e sabiam que não iriam conseguir aguentar as pressões soviéticas sozinhos, e então entraram na OTAN em 1952. Com o passar das décadas e a aproximação da Turquia dos países do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, isso fez o governo turco criar laços fortes com os americanos, que por sua vez têm uma presença militar marítima em todo o mundo, e um dos únicos mares que os americanos não estão é aqui, dado que nenhum país que não é do Mar Negro pode entrar com navios de guerra nele. Em decorrência disto, com a Turquia não podendo cobrar taxa sobre o Estreito de Bósforo, o governo turco está criando o Canal de Istambul, para que assim tanto a Turquia consiga cobrar taxa sobre esse novo estreito, como os Estados Unidos consigam passar agora para o Mar Negro, dado que o Tratado de Montreux só é válido no Estreito de Bósforo. E é exatamente o que está acontecendo agora. O começo deste megaprojeto começou em março de 2021. O plano é construir o canal aqui, a uma média de 30 km de distância do lado oriental de Istambul, com o novo canal tendo 45 km de distância do começo ao fim. Para efeitos de comparação, se pegarmos outros canais pelo mundo, como o Canal de Suez, este tem mais de 200 km de distância e foi feito em 1869. Portanto, o novo Canal de Istambul, com 45 km de distância e com a tecnologia que temos hoje, é extremamente viável e não deve ser tão difícil para o governo turco. A questão é o volume que passa por aqui. Todos os anos são mais de 41 mil navios de carga que o governo turco não lucra em cima, diferente de outros canais pelo mundo, como o Canal de Suez e o Canal do Panamá, onde o governo egípcio e o governo panamenho lucram com as taxas pagas pelos navios cargueiros. O governo turco não lucra nada. E o novo canal pretende acelerar as movimentações marítimas por aqui, dado que um navio que acabou de chegar terá que esperar no mínimo 14 horas na fila para finalmente poder passar pelo Estreito de Bósforo. Isso quando o estreito não está extremamente congestionado e o navio não tem que esperar dias para passar. E por ser uma passagem natural, o Estreito de Bósforo conta com grandes perigos que um canal feito pela mão humana não teria. O primeiro grande perigo são as mais de 13 curvas estreitas desse canal, que causam dezenas de acidentes marítimos. Um canal feito pelo homem, por sua vez, é mais contínuo e não tem tantas curvas fechadas como este. Além disso, cargas realmente perigosas passam por este canal, e por estar no meio da cidade de Istambul, que tem mais de 15 milhões de habitantes, isso se torna um perigo para a cidade. É só vermos esta região. Este é o Líbano, e esta é a cidade de Beirute. E no dia 4 de agosto de 2020, isto aconteceu. Essa imensa explosão aconteceu por este depósito aqui. Haviam toneladas de amônia que ficavam no porto da cidade, e após a explosão, toda esta área ficou destruída. E com o Estreito de Bósforo tendo riscos no seu trajeto e a imensa quantidade de navios russos com gás natural e petróleo, isto levanta um sério risco para a população, fora a quantidade de navios de guerra russos e turcos naquela região, carregando munições e mísseis balísticos. O novo Canal de Istambul faz parte do projeto de longo prazo chamado Visão 2023, que comemorará o centenário aniversário da nova República Turca. O canal irá ligar o novo aeroporto da cidade de Istambul, que acomodará mais de 200 milhões de passageiros ao ano. O governo turco estima que o custo deste mega canal irá custar aproximadamente 15 bilhões de dólares, mas ele ainda é extremamente controverso, pois por um lado vai aliviar o congestionamento pelo estreito, aumentar a velocidade do comércio marítimo e gerar bilhões de dólares para a Turquia. De acordo com o próprio governo, mais de 8 bilhões de dólares ao ano. E por outro lado, os críticos ao projeto acreditam que não será isto que irá acontecer, pois pela lógica, com este estreito sendo gratuito para a passagem de navios cargueiros,
Por que eles usariam este novo canal aqui, que é pago, para passar até o Mar Negro? Uai, seu app de vídeos curtos.